É isso. E Eu bastante tenho mais eficiente. medo das pessoas do que da inteligência artificial. Mas eu acho curioso, quando eu passeio de manhã indo para a academia, eu vejo cachorros latindo para outros cachorros. Há muitos passeadores de cachorros nos jardins de São Paulo. Eles latem para outros cachorros. Eles deviam latir só para os humanos que podem causar mal a eles, e não para os cachorros iguais a eles, que não vão causar mal a eles. Mas esta ilusão dos cachorros que os humanos também têm. Eles latem para o bicho errado. E acham que o drama Gostei disso. é fora disso, né? Não latam para quem é igual para vocês, não latam para quem representa perigo. Perigo. Bom, e aí o Jean me avisou ali que chegou na real outras perguntas aqui. Vamos lá. O Vinícius Alves. Professor, se eu pedisse à filosofia uma resposta de esperança sobre o que ela pensa desse momento em que vivemos no mundo, incerteza de segurança, guerra, doenças incuráveis e poder político e fé, qual seria? Falta um pouco de pontuação aqui, eu vou tentar de novo. Professor, se eu pedisse à filosofia uma resposta de esperança sobre o que ela pensa desse momento em que vivemos no mundo, incerteza de segurança, como guerra, doenças incuráveis e poder político e fé, qual seria essa resposta da filosofia de esperança sobre o que ela pensa disso tudo? Teria uma esperança histórica. Nós somos um dos períodos menos guerreiros, bélicos da história. Então, a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais mataram infinitamente mais gente do que nós estamos matando. E o nosso horror diante de alguns acontecimentos, bombardeios de áreas estratégicas, bloqueios de estreitos, ele mostra a nossa sensibilidade maior. Nós somos mais pacíficos do que se era, por exemplo, no início do século XX, muito mais pacíficos. Os horrores que o rei Leopoldo da Bélgica provocou no Congo, hoje não seriam tão aceitos tão facilmente. Então, os horrores de um genocídio provocado por um rei belga católico, civilizado no Congo, e decepando mãos de seres humanos, é uma barbárie indescritível. Genocídios como o da Namíbia no início do século XX, provocado por alemães, de armênios, provocado pelo Império Turco-Otomano, genocídios como o de judeus, de ciganos, de homossexuais, de outros, se juntaram à lista de violências tradicionais. Muito antes da inteligência artificial, nós éramos traficantes de escravos, estupradores de mulheres, destruidores de vida humana, e jogávamos bombas em cidades como Hiroshima e Nagasaki. Então, eu não sou tão pessimista. Doenças incuráveis, hoje, quando surge uma doença desafiadora como foi Covid, a vacina a partir de RNA, que é uma tecnologia inovadora, foi muito mais rápida. O que você poderia fazer no século XVII diante da epidemia de peste bubônica? Usar um bico imitando ave, colocando algodão com cheiros de ervas como arnica para não ser contaminado. Os vírus e as bactérias morriam de rir. Isso. Então, nós temos doenças trágicas, mas se, por exemplo, o ebola, que atualmente está, de novo, causando algum espanto no já citado Congo, nós temos chances de responder a isso, que nós não tínhamos antes. E apesar de todos os problemas de comunicação, hoje nós somos mais informados sobre falcatruas. Imagine, por que nós temos tanta notícia de corrupção? Porque vivemos a circulação de informações. Por que não há denúncias de corrupção na Coreia do Norte? Tente pensar. Por que lá não tem escândalos públicos? Por que lá as pessoas não se reúnem num podcast e falam esse governo é corrupto? Porque provavelmente não tem liberdade para isso. Então a democracia significa lancetar o furúnculo e esperar que as coisas apareçam. Poucos caracteres. Há 5 anos, a IA melhora continuamente e muitos pesquisadores creem que superará humanos em tudo. Parte da sociedade se recusa a pensar nessa possibilidade. Isso não é um excesso de confiança perigoso? É sempre perigoso ter um excesso de pessimismo ou de otimismo. Quem vive pessimista esconde uma certa preguiça, porque o pessimismo é a máscara mais comum da preguiça. Não adianta melhorar essa sociedade, isso aqui é o Brasil, isso nunca vai dar certo. Tudo que nós fazemos é inútil. O banho que você tomou hoje vai estar vencido à noite. E amanhã estará vencido de novo. Para que arrumar a cama se eu vou deitar de novo? Por que hidratar a pele se eu vou morrer? Por que tomar vacina se eu vou morrer? Por que criar filhos que vão me colocar num asilo e dizer que eu te odeio?
tudo está condenado ao fracasso. Mas eu continuo fazendo isso porque é um exercício teimoso de otimismo. Excesso de otimismo lhe torna cego. Excesso de pessimismo lhe paralisa. Quem vive demais no passado, diz tanto Sêneca quanto Epicteto, quem vive demais no passado tem remorso, quem vive demais no futuro tem ansiedade. Viva no momento presente. O ano que vem, as máquinas vão dominar o mundo e Sarah Connor vai gerar um ser que vai enfrentar? Espero que não, porque Schwarzenegger vai ter que ficar pelado de novo, vai chegar, vai ser um desastre. Ele não está com o corpo bom ultimamente. Melhor deixá-lo na sua aposentadoria merecida de um homem de sucesso na política, no cinema e no fisiculturismo. Então, vamos deixar, as máquinas vão dominar o mundo, não se perde grande coisa. E se o planeta Terra desaparecer, o universo segue. Somos o terceiro planeta de uma estrela pequena, na beira de uma galáxia menor. Você pode estrelas. Uhum. Somos insignificantes. Isso vai terminar, não haverá muita gente para chorar nesse universo. Mas enquanto não termina, e se a gente acordar amanhã sem que a IA esteja dominando a sua esposa do lado, se a gente acordar amanhã, viva bem esse dia e viva mais esse dia, lendo bastante. Leia. Se é para o mundo terminar, termine com você culto, leitor, com ideias, pelo menos para que seu grito final seja sem erros de português. E você enfrente esse mundo melhor, não? Ó, o Geraldo mandou: professor, gosto do seu trabalho. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre pessoas que se dizem saber da verdade universal e propagam isso como verdade absoluta, como o Tales Gomes. Não conheço. Tudo bem, mas pessoas não que fazem conheço. Bom, saber da verdade... O Tales que eu conheço é o de Mileto e está morto, mas o seguinte... Como não existe, por definição, alguém capaz de saber tudo, nem a IA, nem você, nem este Tales, é sempre uma fantasia ou uma falácia. Mas quanto menos eu souber, essa é que a gente chama dessa síndrome de Krieger, que quanto menos eu souber, mais certeza eu tenho, Nietzsche advertiu, não tenha medo de quem leu muitos livros, tenha medo de quem tem apenas um livro e não o leu. E como tal tem certeza... É um pleonasmo, certeza absoluta, porque se a certeza ela é sempre absoluta. Tenha medo de quem tem certezas, tenha medo de gente segura demais. Entenda que um ponto de vista é visto a partir de um ponto. Você é vegetariano? Parabéns. Milhões de seres humanos na Índia, por exemplo, é a maior área de vegetarianos do mundo, vivem bem. Dá certo ser vegetariano, tem 1,5 bilhão de indianos, deve dar. Deve dar. Então, milhões de budistas são vegetarianos. Você é vegano? Parabéns. Você come sua picanha? Parabéns. Não pregue para os outros, coma tranquilamente isso e saiba da sua insignificância, que quem come só verduras cruas ou quem come só bacon vai morrer. Provavelmente, quem come bacon não vai ter Alzheimer, porque vai morrer antes de chegar a ideia de ter Alzheimer. Não seja vaidoso, você usa só tecidos feitos à mão em noites de luar, por feiras, ursulinas. Fique feliz, fique feliz. Você põe açúcar no café ou não põe, fique feliz, né? Não sendo crime previsto em um atentado à lei, fique feliz, né? Não se preocupe com o orifício alheio, cuide do seu, cuide do seu e dedique-se a preenchê-lo ou esvaziá-lo feliz. Lembrando que em sexo só tem 2 regras, né? Nunca com menores, nunca contra a vontade de alguém. O resto pode, até com a sua esposa. Até eu faço parte dessa teoria que é possível sexo dentro de um casamento. Algumas religiões falam que é ruim antes do casamento, mas eu defendo que depois é possível ter sexo. Seja feliz, pare de cuidar da vida dos outros, construa algo, plante uma árvore, leia, adote um cachorro de rua. E não enche o saco. E tem a última aqui, o Natan mandou: boa noite, professor, muito fã do seu trabalho. E nele dá para ver uma diferença no pensamento crítico, que tem rica bagagem histórica. A filosofia perde em crítica e conceituação quando não se estuda história? É difícil dizer, porque a filosofia é muito mais um método e uma forma de perguntar
do que existe história da filosofia, claro, mas a história tem outro objeto. Quem funda a história é Heródoto, fazendo perguntas a testemunhas, por isso Risto é testemunha em grego, quando ele escreve suas histórias sobre as guerras médicas, as guerras greco-pérsicas. A filosofia é uma tentativa de explicar o mundo não a partir dos deuses, mas a partir de elementos formadores, pré-socráticos, a partir de métodos racionais com Sócrates, Platão, Aristóteles, e toda a sua enorme carreira em muitos lugares e muitas culturas. O Brasil é um território rico de muitos bons autores de filosofia, de gente que pensa e assim por diante. Então, é muito bom que o filósofo entenda de história, porque os diálogos platônicos eles são tomados de exemplos históricos. E é muito bom que os historiadores aprendam princípios teóricos como epistemologia, ou seja, a validação da verdade, e lógica formal para poder pensar melhor. Filosofia faz bem para todo mundo. Médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham com linha de produção ficarão melhores se lerem bem filosofia. A história é um saber profissional. É um saber que não vai servir para todo mundo. Ela é um saber como a geografia, como as ciências sociais, a antropologia ajuda, mas a filosofia é maior e mais ampla. O que existe muito é historiador da filosofia, ou seja, não é a pessoa que ensina a pensar, mas é a pessoa que ensina o que cada escola filosófica pensou. Isso é um historiador da filosofia. Fazer filosofia, como quer Kant na sua obra clássica do que é o esclarecimento, é a ideia de que você tem que atingir a maioridade do seu pensamento e não ter ídolos, mitos, messias e donos da sua razão. Quando você atingiu a maioridade, você passa a pensar por você, você vai fazer a seguinte ideia: isso que o Leandro falou é uma bobagem, parabéns, você acabou de começar a se tornar um filósofo. Interessante. Acho que eu gosto muito de pensar isso também, que não estou dizendo que eu sou um filósofo, mas vou te falar que o primeiro incômodo que eu senti para ir pensar um pouco além do que de pagar o aluguel ou de pagar o próximo almoço, foi questionar se o que eu estava se aquela opinião específica ela fazia sentido mesmo, sabe? E a partir do momento que eu descobri que dava para eu duvidar do que eu achava que eu sabia, isso fez toda a diferença, né? A dúvida sistemática, como que é Descartes, né? Dúvida sistêmica, duvidar de todas as suas certezas, a busca de métodos, pensar a linguagem, como Wittgenstein fez, pensar a sua liberdade, como Sartre fez, isso é muito bom. Não quer dizer que os filósofos se tornem melhores pessoas. Eu já participei de reuniões de departamento de filosofia. Tá. Não quer dizer que todo filósofo é equilibrado e sábio, mas a sabedoria é um exercício que pode ser auxiliado pelo exame crítico da boa filosofia. Mas como todo conhecimento, filosofia pode produzir simplesmente gente arrogante que vai pegar um conhecimento para afastar os outros e se sentir melhor. Mas aí tem Freud para explicar essas coisas, né? Professor, muito obrigado pelo teu tempo. Valeu de verdade, é sempre um grande prazer mesmo. Eu é que agradeço, Valeu. Espero que as pessoas aproveitem e rejeitem tudo que foi dito. Ou examinem. Acho que faz sentido você que está ouvindo a gente aqui, acho que a essa altura é legal você realmente refletir, pelo menos, sobre o que a gente está falando. E num primeiro momento aí, ver se cabe para tua experiência aí na tua vida. Se não couber, escuta depois de novo. Tá bom? Pode ser que volte aqui e caiba. Vida longa e próspera. É isso, vida longa e próspera. Um beijo. Vai ter um... fica aí que o Jean vai mandar vocês aí para um Executive Talks agora, a gente falando sobre o mundo profissional, tá bom? Conversei com o executivo da Caju, que é um negócio, que é um aplicativo, um serviço de benefícios para empresas, tá? No mais, cara, entra no Discord aí para você sugerir novos convidados, novos temas também. Se inscreve no canal e vira membro, porque custa menos de R$8 você virar membro. Cara, não dá nem para comprar uma seda, tá bom? Um beijo para vocês e a gente se vê depois. Tchau.